Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre passar pelo processo de amadurecimento espiritual. Quero ler duas passagens. A primeira está em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Estarei lendo na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora vou ler também Efésios, capítulo 4, versos 14 e 15, estarei lendo na linguagem de hoje, que diz o seguinte: Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Amados, então, nós precisamos entender que precisamos passar pelo processo. Como a criança, quando nasce, né? Ela também passa por processo. Primeiro aquele bebezinho, né? Alimentação, os cuidados, depois vem a infância, depois a adolescência, até a maioridade, maturidade, não é assim? Pois bem, assim também, né, precisamos ser ministrados quando falamos da dimensão da família de Deus, do reino de Deus, do Espírito, né? Ser filhos de Deus, filhos amados do Senhor. Então precisamos atentar para isso, né? Porque é um processo que cada um precisa passar, e individual e também coletivamente, como organismo, porque a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo, precisa crescer, alinhados, ajustados, dentro do propósito do Senhor, da vontade do Senhor, do projeto mais fantástico, maravilhoso, que é plantar o reino em toda a terra, sua vontade, seu reino, né? Sempre lembramos a oração do Pai Nosso, onde Jesus ensinou que o reino dele, a vontade dele, venha para a terra. Pois então precisamos estar alinhados, conhecermos esse Deus amoroso, maravilhoso, e o seu projeto, o seu plano, ser desejosos, né? ser interessados pela vontade de Deus, aprender, se interessar pelos negócios do nosso Deus, o plano dele, o propósito dele em toda a terra, né? Então veja bem aqui, então a primeira leitura que eu li foi: mas o alimento sólido é para adultos, né? Então precisamos se alimentar não só com leitinho, mas precisamos, nem o jovem, né, criança, depois passa certa fase, já começa a comer, né, alimento sólido. Primeiro, quando é bebê, é só leitinho, mas depois precisa de alimento sólido. Senão não vai ter o crescimento à altura espiritual, né? E aqui em Efésios também está bem claro, olha só, Efésios 4, 14 e 15, na linguagem de hoje. Então não seremos mais como crianças, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha só, arrastados, né, pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, né? Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Isso, outra tradução diz, todo vento de doutrina. Então, o mundo está cheio, né, de doutrinas, mas são doutrinas falsas que levam ao erro, ao engano, como está dizendo aqui, olha só, arrastados, né, pelas ondas, empurrados por qualquer vento de ensinamento, e outra tradução diz vento de doutrina, por pessoas que induzem ao erro, né? São falsas, essas pessoas inventam mentiras, e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então, quando não há crescimento, facilmente isso acontece.
Por isso que você vê cristãos que amam Jesus e sendo jogados uns contra os outros, criando divisão, criando contenda, inimizades, né? Falando mal uns dos outros, porque estão induzidos ao erro, estão vivendo no engano, enganados. Porque por trás dessas pessoas, ou melhor, dentro dessas pessoas, né, são espíritos enganadores, mentirosos, que o objetivo dele é roubar, matar, destruir. Lembra como Deus é espírito que habitar, ele fez nós um espírito com a alma habitando um corpo, vai realizar esse plano maravilhoso dele, estabelecer o reino e a vontade dele em toda a terra, né, alcançar as vidas para o seu reino, serem resgatados, serem salvos. Assim, as trevas também, o inimigo também é um espírito, ele quer também usar as pessoas, habitar dentro, enganando suas mentes, né, corrompendo, enganando, destruindo, roubando, matando, criando inimizade, né, contendas, né, levam cristão que tem um amor por Jesus, mas estão sendo enganados, né? Não discernem o corpo, como o apóstolo Paulo diz, por isso tem muitos fracos e doentes, né, na família de Deus, porque não se discernem, estão se ferindo, se machucando. É como, né, não ter o entendimento que faz parte de um corpo, né, o corpo humano. Você já viu um pé chutando outro pé, pisando no outro pé, uma mão batendo na outra, uma mão batendo no rosto, ou uma mão se arranhando, né, se beliscando, causando dano para o próprio corpo. Se não vê isso aí, pelo contrário, uma mão ajuda a outra, e como diz, né, o dizer, as duas juntas lavam o rosto, cuidam com tanto amor e carinho, porque é guiado, são guiados pela cabeça. Assim é que está dizendo Jesus, é a cabeça, é o Espírito, a verdade, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Então vai haver harmonia, amor. Então, quando houver crescimento, a altura espiritual de Cristo, ou seja, discernir o corpo, não vão mais ferir um ao outro, mas vamos amar um ao outro, se ajudar um ao outro e crescer em unidade para glorificar a Jesus. Olha só, como diz lá no versículo 15, ó, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, né? Falar com a verdade com espírito de amor. A verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Então, nós precisamos falar Cristo para as pessoas. Quando você vê que algo não está de acordo com a palavra de Deus, mas não você sair fora da palavra e causar dano, ou falar mal, ou prejudicar, ou difamar, ou criar contenda, inimizade. Não. Você deve falar a verdade. Olha só aqui, novamente, pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor. Quer dizer, falar a palavra que é verdade, falar Cristo que é a verdade. Aí você vai ter amor, porque Cristo é amor, a palavra também é o verbo que se fez carne, é puro amor, é o Deus encarnado. É o amor em pessoa que veio. Olha só o que mais diz. Cresçamos em tudo, né? Vamos crescer, né? Imagina a alegria dos pais quando vê a criança crescendo saudável. A alegria do Pai Celestial quando vê o organismo, o Cristo, o corpo de Cristo, quer dizer, a família de Deus pela toda a terra crescendo saudavelmente. Que alegria o coração do Pai, né? Olha só, em tudo, até alcançar a altura espiritual de Cristo. Quer dizer, temos que ser uniforme, equilibrado em tudo, em todas as áreas e setores das nossas vidas, até chegar à altura espiritual de Cristo. Que diz ali depois, que é a cabeça, que é Cristo, que é o Espírito nos guiando, nos conduzindo. Amém? Vamos orar então, mas antes eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos seus canais, para que mais pessoas agora venham ter esse entendimento, essa revelação da necessidade de passar por esse processo de amadurecimento espiritual, de crescimento, chegar à maturidade, à altura espiritual de Cristo. Não só para as pessoas serem bem-sucedidas, serem plenamente realizadas, felizes, mas também cooperar com esse projeto de propósito maravilhoso, ser útil nas mãos do Todo-Poderoso
e assim vendo, contemplando a glória de Deus em toda a terra, através do reino de Deus, a vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa notícia, por essa palavra, por essa revelação, por teu grande amor, Senhor. Tu não tem desistido, Senhor, de nós, mas tem ido, Senhor, procurar os teus, como diz a palavra, que o Senhor procura a ovelha perdida até achar, Senhor. Aquela que foi perdida, aquela que ainda não foi encontrada, ou aquela que está desviada, aquela que está afastada, que venha ser trazida pelo Espírito Santo, alinhado junto para o organismo do corpo de Cristo, da família de Deus, e assim glorificar o Senhor com forma plena e completa, chegando ao processo de amadurecimento espiritual. Em nome de Deus, ricamente em nome de Deus. Shalom, shalom a todos.